paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos novamente em sintonia aqui nesse momento de culto à distância. Vamos dar início à nossa reunião de oração, momento da gente colocar diante de Deus as nossas necessidades, momento da gente interceder pelos nossos irmãos, momento da gente estar juntos mesmo à distância, podendo um ajudar o outro em oração. E para nós iniciarmos isso, eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 91, alguns trechos dele. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Até aqui. Vamos orar para estar abrindo esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um momento, Pai, que entramos na tua presença de uma forma especial nesse culto, Pai, de louvor e adoração ao Senhor. E realmente nesse momento, Pai, nós possamos estar com nossos corações sintonizados no Senhor e nessa adoração, esquecendo todo o resto, esquecendo tudo que está ao nosso redor, esquecendo as más notícias que chegam a nós, esquecendo as pressões e opressões deste mundo tenebroso. E sabendo, Pai, que o Senhor está conosco, e é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos abençoa. Recebe, Pai, esse culto como um aroma suave, como um incenso agradável agora, Pai. E que nós possamos, ó Deus, estar sempre na Tua presença, te adorando todo o tempo em espírito e em verdade. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas engrandecem o Senhor. Aleluia! Você está de carinho hoje? Fica o Senhor. Glória a Deus. Reunidos para louvar o Senhor, tua glória, o Rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar o Senhor, tua glória, o Rio está neste lugar. Deus se sepulta,
O Senhor ouve o nosso louvor, amém? Você veio aqui exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja exaltado o Senhor. Bendito é o Senhor, nosso meio. Amém? Glória a Deus. O nome de Jesus é poderoso. Amém? Você crê? Você crê no que você canta? Amém? O nome do nosso Deus é um nome forte. É um nome poderoso. Amém? É maravilhoso. Aleluia, Jesus. Deixo os céus para buscar
Glória ao teu nome, Senhor. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, glorioso é o Senhor. Aleluia, Jesus. Amor te venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo potestade. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo potestade. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória ao Senhor. Aleluia. Paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos estar iniciando a palavra com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso conosco. O Senhor tem nos dado tudo aquilo que necessitamos para vivermos uma vida tranquila, uma vida calma na tua presença. O Senhor tem nos dado a direção pela tua palavra para que a gente faça aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Continua conosco, Pai, nos abençoa nessa noite. Nos abençoa através da tua palavra, que ela possa nos edificar, possa nos ensinar e possa trazer novidades para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos nessa noite. O título dessa mensagem é Ouvindo o Chamado de Deus. Quero usar como versículo base Isaías 40, 29 a 31, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nessa noite eu quero falar sobre o chamado de cada um de nós. Cada pessoa neste mundo recebeu um chamado para realizar alguma obra através da sua vida. A história da humanidade é escrita
pelas obras realizadas em todas as áreas da atuação do homem. Cada pessoa que nasce, cresce, envelhece e morre deixa a marca da sua passagem pela terra. Alguns, pelas suas obras, mudam o curso da história, para o bem ou para o mal. Quando Deus criou o homem e a mulher e os pôs lá no jardim do Éden, está lá registrado em Gênesis 1, 27 a 28, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ali, Deus deu ao primeiro casal um chamado. Que chamado é esse? O de governar sobre a criação e gerar as nações que encheriam a terra. A partir daquele momento, tudo que o homem e a mulher fizeram influiu no curso da vida do nosso planeta, conforme a história nos mostra. Infelizmente, o coração do homem pende para o mal. E por não alinhar o seu coração com o chamado de Deus, permitindo que sua tendência pecaminosa prevalecesse, ele se distanciou do projeto de Deus. E o mundo e as relações entre as pessoas se deterioraram ao ponto de Deus ter que interferir na história, começando de novo com Noé e seus filhos. Mas, de novo, o ser humano não aprendeu a lição. E todos pecaram, exceto por uns poucos que mantiveram a fidelidade a Deus, criando uma linhagem para a vinda de Jesus, o Messias. Até chegarmos ao ano zero da nossa era, quando as profecias da vinda do Messias se cumpriu em Jesus de Nazaré, está lá em Mateus 1, 21 a 23, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías, está lá em Isaías 7,14. Jesus é a maior e mais importante interferência de Deus na história da humanidade. Gravem bem isso. Jesus é a maior e mais importante interferência de Deus na história da humanidade. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir de Jesus, todos os homens podem escolher ouvir o chamado de Deus ou continuar a viver por sua própria conta e riscos. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Fechando essa exposição, assim como Deus deu ao primeiro casal lá no Éden o chamado para governar a criação, Jesus dá aos que ouvem o seu chamado a incumbência de pregar o evangelho a todos, levando o iluminado reino de Deus àqueles que estão vivendo oprimidos nesse mundo em trevas. Jesus, se referindo aos seus discípulos, disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5,5. Relembrando o que falei no começo dessa mensagem, cada pessoa neste mundo recebeu um chamado para realizar alguma obra através da sua vida. Vejamos 3 aspectos desse chamado. Primeiro, chamado para uma nova vida. Se você nasceu de pais crentes, o desafio é continuar no caminho, é abraçar o chamado de viver no mundo sem se deixar contaminar pelos apelos do mundo,
vivendo não para agradar aos homens, mas agradar a Deus. Se você não nasceu num lar cristão, então o desafio é nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus falou a Nicodemos em João 3, de 5 a 7. Segundo, chamado para viver em família. Segundo o meu entendimento, cada denominação é uma família no reino de Deus, todos descendentes do mesmo Pai que é Deus. Assim como Abraão é o pai da nação de Israel, assim também a igreja é o reino de Deus na terra, formado por muitas famílias de nomes, costumes e expressões diferentes, porém todos debaixo da direção de Deus, através da obediência à Bíblia e às doutrinas nela contidas. Portanto, todos os crentes no mundo são irmãos e membros da família de Deus através de Jesus Cristo. Nenhum crente está só ou abandonado nesse mundo tenebroso. O amor que nos une é mandamento de Deus e nos acolhe, nos consola e nos protege. Por último, o chamado para a obra de Deus. Muitos cristãos veem a igreja apenas como uma religião a ser seguida. Vão aos cultos, dão ofertas e recebem a bênção do pastor, e isso basta. Isso é viver um cristianismo medíocre, sem compromisso com a obra de Deus e com o chamado de Jesus fez para todos que o seguiram. Todo crente tem um chamado de Deus para serem relevantes no seu ambiente, no seu tempo e no seu espaço. Faça discípulos, ajude a escrever a história na ótica de Deus. Sua vida e suas obras podem impactar a muitos e até mudar suas histórias. Permita Deus usá-lo, vale muito a pena. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Se você está cansado ou abatido por tantas lutas, confie em Deus. Ele te diz que Ele mesmo fará, como está escrito lá em Isaías 40, 29 a 31, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem e o Espírito Santo complete a boa obra para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa palavra e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito possa estar trabalhando nos nossos corações para entendermos o nosso chamado e executarmos esse chamado, Pai, dignamente nessa terra. É o que nós oramos, é o que nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até domingo, quando às 9h30 da manhã estaremos nos reunindo lá na nossa sede, lá, né, em culto presencial. Então, que Deus possa estar trabalhando a vida e a mente de cada um nesse momento tão difícil de pandemia que estamos vivendo. Antes de orarmos, encerrando, eu quero dizer o seguinte, que nós tivemos sábado passado na igreja, um dia maravilhoso, quando nós tivemos ali o Summit. Foi um momento muito, muito precioso, quando ouvimos testemunhos muito fortes, quando ouvimos experiências muito, muito maravilhosas de grandes servos de Deus. Uma grande oportunidade que muitos talvez perderam de participar. Não deixe de participar dos eventos promovidos pela igreja. Tudo isso é para crescimento da igreja, tudo isso é para benefício daqueles que fazem parte da obra de Deus, que Deus tem na SESI. Por isso, queridos, domingo estaremos lá às 9h30 da manhã. Esteja você também, se você puder assim fazê-lo. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos lá às 9h30. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe o teu lar, abençoe a tua vida, abençoe o teu trabalho, abençoe todas as suas atividades. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.